Olá, seja bem-vindo para mais um programa aqui na Surreal Comics e para mais uma edição do nosso programa onde falamos sobre filmes, fazemos reviews sobre filmes aqui. E hoje para fazer a continuação do primeiro vídeo onde falamos do Jurassic Park de 1993. Hoje e pulando alguns anos indo para 1997, onde nós vamos falar do segundo filme de Jurassic Park, que se trata da sequência, né, obviamente, e também de uma pequena queda de produção que haveria e também de grande favoritismo, né, da série. Bom, o Jurassic Park 2 ele não se trata de uma série, ou melhor, de uma sequência de filme que caiu em decadência ou que foi uma grande, como eu posso dizer, decepção. Há quem goste e há quem não goste daquele filme. Eu sou um grande fã de Jurassic Park, então eu amo a sequência do Jurassic Park 2. Acho que da série Park, né, Jurassic Park, ele nem chega perto do que foi, por exemplo, o Jurassic Park 3, porque bom, além de ser um filme bem aquém, a terceira edição, né, da sequência, o Jurassic Park 3, ele deixa muito a desejar e também é um péssimo filme. Porém, eu ainda assim, como um fã, gosto bastante, mas eu também sei considerar que ele não é um grande filme. Bom, vamos começar. O Mundo Perdido, Jurassic Park 3, ele foi inspirado em outras obras também para se nomear, né, uma sequência chamada O Mundo Perdido. Como eu já dito, ele foi lançado em 1997, ele não foi o melhor da série, ele também ele carece de muitas coisas, ele não chega a ser esquecível, até porque grande parte do que estava e que foi aplicado na primeira edição, né, no clássico, foi levado também para a sequência de Jurassic Park 2. Michael Crichton aqui está de volta, né, com a sua participação, ou melhor, com a sua grande influência, né, ele acabou fazendo o livro que inspirou a série de filmes, a franquia, e também não seria diferente nessa sequência de Jurassic Park 2. Stan Winston também está de volta, também com a sua empresa de grande nome e renome, que trabalhou nos animatronics, que nos proporcionaram grandes dinossauros e grandes action figures, será que vocês me entendem? E uma interação muito bem feita de animatronic com CGI e também tudo isso bem aplicado nas telas. A Industrial Light and Magic estava de volta aqui também, com seus efeitos especiais de dinossauros e que também se saiu muito bem. Até porque eu acredito até mesmo, uma coisa que eu gosto bastante de referenciar em Jurassic Park, mas que pode ser que não tenha nada a ver, mas é uma coisa que faz sentido na minha cabeça, é que assim como Transformers, mesmo grande parte dos filmes sendo bem carente de muitas coisas no roteiro, os filmes eles pelo menos têm um efeito muito bom, né? Os Transformers, o efeito dos robôs é muito bem feito, e com Jurassic Park os efeitos e grande parte do que foi realizado com o haver dos dinossauros nunca deixou a desejar. Apenas acredito que isso aconteceu na volta do Jurassic Park, quando se tornou Jurassic World. Eu também reparei que algo onde eles quiseram usar muito mais do CGI para os dinossauros, mesmo havendo algumas cenas onde os dinossauros eles são trabalhados em animatronics, ainda assim as cenas em 3D são bem sofridas, algumas são bem evidentes o quanto faltou de detalhismo, né, em Jurassic World, mas não deixa de ser um grande filme. Para mim, até mesmo melhor, um pouco, né, apenas melhor que o segundo, mas hoje em dia eu consigo facilmente discordar dessa ideia que eu mesmo criei. Hoje em dia eu acredito que até mesmo que a série Park, né, a primeira trilogia Park, Jurassic Park, ela é bem melhor que a trilogia Jurassic World, que foi lançada logo depois. Até porque nós já temos a terceira sequência de Jurassic World lançada aí pra gente ver o que aconteceu. Bom, fora os efeitos especiais dos dinossauros, deixa eu ver aqui na minha nota. O Ian Malcolm retorna aqui com o seu papel principal. Aqui não temos o Alan Grant ou a Ellie Sattler, porém ele é um grande protagonista. Eu acredito até mesmo que ele é um protagonista melhor de os que houveram em outras sequências de Jurassic Park. Mas também, né, não dá para se negar que poderia ter sido bem melhor. Poderiam ter colocado um personagem, poderiam ter trazido até mesmo o Alan Grant aqui de volta, ou até mesmo trazido algum personagem novo, porque acredito até mesmo que o personagem ele sofreu
um excesso, né, aqui na sequência. E ele não deveria ter aparecido, ele deveria ter sido basicamente, na minha opinião, trocado. Deveria ter havido uma escolha um pouco mais bem aplicada, porque logo depois na terceira sequência vocês podem até mesmo ver que há repetição de um certo protagonismo do próprio Alan Grant, onde ele é colocado de volta nessa terceira sequência e ele é bem utilizado até certo ponto, né? Uma parte que inclusive, eu acho que não foi uma escolha feliz em toda essa saga da primeira trilogia foi em não ter acontecido o casal Ellie Sattler e Alan Grant, que era para ter tecnicamente sido uma realidade lá no primeiro filme mesmo. Que é que o filme termina bem, né? E o próprio primeiro filme do Jurassic Park é uma grande lição de paternidade, né? Onde a gente vê o Alan Grant retrabalhando isso na própria personalidade dele. E ele é como um personagem, como o personagem mesmo, não sabendo muito como lidar com crianças, né? Ele aprende isso lidando com os sobrinhos do Hammond, né? O Tim e Alex. Ahn, e há, né, essa perda de personalidade do Ian Malcolm e que eu acho uma coisa bem grave. Eu não curto muito isso quando o personagem ele muda muito drasticamente de uma sequência para outra. Não que isso seja um grande problema, como eu disse, o Ian Malcolm ele é um grande personagem e ele é até bem trabalhado, apesar de que ele facilmente seria substituível por outro personagem. Imaginem vocês mesmos um aprofundamento melhor até mesmo da Ellie Sattler aqui sendo uma protagonista, ou aqui mesmo o próprio Alan Grant sendo colocado como protagonista, já a sua soberania perante a série mesmo, com o Jeff Goldblum, né, que é o cara que... Ah, não, pera aí, cometi uma gafe. O Jeff Goldblum é o cara que interpreta o Ian Malcolm, né? Eu não me lembro agora do nome do ator que interpreta o Alan Grant. Mas bom, vamos seguindo. Bom, o filme ele é trabalhado na Ilha Sorna, e na Ilha Sorna está acontecendo um furacão em determinado momento do filme. O Tim e Alex eles fazem uma participação muito rápida aqui nesse filme, o que eu acho que é bom, mas mais ou menos, né? Poderiam ter aparecido mais, poderiam ter sido referenciados muito mais, e até mesmo seria muito legal, até mesmo, né, citando aqui que o Ian Malcolm ele foi uma escolha boa, mas porém havendo, né, uma exceção que poderia ser a regra de que outro personagem poderia, né, adicionar a sua composição como protagonista. O Tim e Alex eles poderiam ter sido, né, colocados aqui como sérios protagonistas se o filme, né, obviamente fosse lançado um tempo depois, né, com os atores um pouco maiores. Imaginem como seria uma sequência onde o Tim e Alex são os protagonistas, né? Seria também interessante, mas eu acho que aqui eu estaria forçando muito a barra se esses dois personagens eles tivessem sido colocados como personagens muito importantes, até porque no primeiro filme eles são bem secundários, chegam até a ser personagens terciários, né? Uns personagens bem que servem bem de auxílio para os personagens principais. E também acredito agora, pensando melhor, que a atriz que fez a Tim não seria uma boa escolha, né? Até porque ela não optou futuramente por ser uma atriz, né, de filmes. Ela acabou se aposentando, né, disso. Ela não seguiu essa carreira na vida dela. Ela, se eu não me engano, ela se tornou uma artista, só que de artes mesmo, não uma artista atriz, né, de uma interpretação mais corporal. Inclusive eu vi no Instagram dela, em algumas imagens, que ela fez algumas artes, né? E ela tem esse dom para as artes. O John Hammond aqui também é pagano, mas se não me engano, o ator ele já estava um pouco doente, né? Tanto que o ator dele acabou falecendo um tempo depois. É por isso que ele aparece, né, em grande parte das cenas do Jurassic Park 2 em cima de uma maca, né? Em cima de uma maca não, mas em cima de uma cama, onde ele aparenta estar, né, passando por momentos um pouco delicados. E seguindo. E assim como nos outros filmes, esse aqui não seria diferente também. Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, também tem várias cenas deletadas, muitas delas do início ao fim. Mas, porém, o filme ele começa com um casal passando férias na praia e sua filha deveras está explorando esse lugar, esta praia. E nisso ela encontra um dinossauro, um pequeno dinossauro chamado Compsognato. E
acontece um acidente onde ela é atacada por esses compsognatos. E nisso há uma cena que foi deletada onde mostra o que aconteceu depois desse ataque, que o casal acaba processando a empresa, a Engen, os envolvidos, e também na cena a gente mostra grande parte do que seria o desenrolar da história do próprio filme. Bom, e desenvolvendo mais um pouco, Roland Temmel é um caçador e um grande de mercenário, que faz parte da história do filme e que tem uma influência muito grande no grande plot do filme, que é quando o tiranossauro é trazido do seu habitat natural para a civilização, no caso a cidade de Nova York. Na verdade, eu estou falando em Nova York, porém eu não tenho certeza. Eu acabei de me tocar que eu não marquei na minha nota aqui que cidade era essa. Mas é a civilização, né? O tiranossauro é trazido da Ilha Sorna direto para terras habitáveis. Bom, o filme ele se desenrola mais um pouco. John Williams está aqui compondo as suas músicas, né? Toda a trilha sonora do Jurassic Park também. Ele retornou mais uma peça que retorna do primeiro filme para o segundo. Uma cena, a primeira, acredito que cena mais marcante de Jurassic Park 2 e que todo mundo lembra, é a cena dos estegossauros, que eram para estar no primeiro filme de Jurassic Park, mas eles foram descartados. Mas, porém, eles aparecem nesse segundo, né, onde eles são bem utilizados. Há até mesmo uma cena onde os estegossauros atacam os nossos protagonistas e a gente pode ver a cauda dos estegossauros, né, agindo de uma forma bem interessante ali na sua ação completa. Expedições, né? Essas expedições são feitas em busca dos dinossauros e vários militares são envolvidos na busca por essas criaturas dentro da Ilha Sorna. E nesse bolo todo, os nossos protagonistas se envolvem junto com eles. A história ela caminha junto com os antagonistas e os protagonistas, então a gente sempre vai estar duvidando de um lado e do outro, porque ambos fazem escolhas bem controversas e tudo culmina em uma grande confusão que acaba envolvendo filhotes de tiranossauros. Uma trama bem confusa que se você for ver se você for pegar pormenores, você vai ver que tem muita incongruência e poderia ter sido muito melhor aplicada, muito melhor desenvolvida. Você vai acabar percebendo que tem muita ideia aqui que é interessante, porém ela é extensa demais para o assunto que ela acaba trabalhando dentro do filme. Acaba sendo muito, como eu posso dizer, não acaba não levando aquele bastão que o primeiro filme estabelece de qualidade, de enredo. Você acaba não querendo se perguntar muito bem sobre quais coisas estão em seu lugar. Você acaba vendo que o filme ele carece de algumas coisas, obviamente, como eu acabei de dizer no início. Você acaba também percebendo que ele carece também de um desenvolvimento melhor para cada personagem. Muitos personagens eles não são bem trabalhados, há um e outro, eles morrem e você às vezes nem sente que eles morreram, você acaba sendo impactado, mas não é aquele impacto que você queria para um certo personagem, ainda mais de uma franquia que você gosta. Mas, saindo desse assunto, a gente vai falar também de outro ponto importante sobre essa cena, onde os caçadores eles estão atrás dos dinossauros. Que é a cena onde eles se envolvem com os seus carros e motos por entre os dinossauros, alguns deles sendo muito maiores do que esses carros e veículos. E na caçada que esses mercenários estão fazendo pela selva, nós podemos ver um paxefalossauro sendo capturado, inclusive um dos atores ali que ele não chega a aparecer muito no filme, ele aparece apenas por alguns segundos ali para citar e para falar. Ele tem uma característica muito legal, né? Ele tem um chapéu muito descolado. E eu acho ele um personagem que, se ele fosse colocado junto com os protagonistas, ele seria muito interessante. Ele acaba nos mostrando um pouco da personalidade dele pelo conhecimento que ele tem e o contraste dele com a ignorância, né, dos amigos dele que estão ao redor dele, amigos, né, entre aspas, os outros mercenários que estão apenas ali por dinheiro para caçar os dinossauros. Outra cena dessa caçada é a derrubada de um dos parassauros que estava se salvando, né? Eles capturam ele e acabam o derrubando, né? Laçam o Parasaurus e o derrubam com o seu próprio peso. O bebê Tiranossauros acaba sendo capturado no desenrolar dessas cenas e tal. Aqui haveria também uma cena cancelada, né? No desenrolar destas cenas que eu estou citando com vocês,
onde haveriam pescadores, no caso, essa cena a que acontece, né, que é a cena que seria deletada, ela teria a ver com uma carcaça de parassauros que ela é encontrada pelo Roland Temple, né, pelo caçador, e pelo Ludlum, que eles estão, né, ali em busca, por exemplo, do filhote e do Tiranossauros, onde eles encontram essa carcaça de parassauros e ela, o modelo dessa carcaça, ela seria usada para o começo do filme, na beta, né, tecnicamente falando, do filme do Jurassic Park 2, onde essa carcaça seria encontrada por pescadores chineses, né, asiáticos, que eles encontrariam essa carcaça numa praia e aí rolaria, né, todo o filme. Porém, essa cena foi trocada por todo o desenrolar do casal e de sua filha, que encontram os pequenos compsognatos e a filha é atacada e tem o desenrolar da história, que também seria outra cena descartada, né, que eu acabei citando para vocês, é que o casal acaba processando a InGen. Aqui, após essas cenas, né, rola também um acampamento onde todos estão reunidos e lá é citado o Zoológico de San Diego, que seria o Jurassic Park, né, do continente, né, voltado mais para essa diversão, onde o parque ele teria, antes mesmo, né, do parque ser estabelecido em uma ilha longe do continente, né, da civilização, ele seria um parque, um zoológico, que aqui é trabalhado e que os dinossauros eles seriam trazidos, né, direto para a cidade e eles seriam como uma atração dentro desse zoológico que ficaria em San Diego. Ahn, os tiranossauros eles estão chegando em um momento no acampamento e há uma cena muito épica dentro do filme que os tiranossauros eles balançam as árvores próximas ao acampamento. É uma cena bem legal e que mostra os dons do próprio Steven Spielberg para fazer uma ação de suspense. E como seria ruim apenas um Tyrannosaurus Rex, uma Rex, aqui nós temos um casal, nós temos dois tiranossauros que fazem parte, né, da família onde esse bebê tiranossauro capturado faz parte e que é um grande centro que culmina em grande parte dos desenrolares dessa história. Ambos os dinossauros, para serem diferenciados de fêmea e macho, eles são de colorações e estilos bem diferentes, customizações específicas não iguais. Haveria outras cenas descartadas, obviamente, com esses dinossauros, como por exemplo, uma cena onde o Ludon cairia em cima do bebê e quebraria sua pata, por isso que há poucos segundos antes dessa cena onde mostra o dinossauro com a perna quebrada, mostraria ali na frente dele uma garrafa de uísque, né, uma garrafa de bebida, que insinuaria que alguém esteve por ali por perto. Bom, a cena do trailer aqui é a cena acho que mais marcante pra mim no Jurassic Park 2, que é aquela cena onde o trailer ele é jogado pelos tiranossauros penhasco afora, mas fica pendurado, né? E aí rola toda uma cena de suspense que é muito, muito legal. Eu acho uma das melhores cenas, inclusive, da saga Jurassic Park, e que tem muito a ver com o estilo sombrio desses primeiros filmes de Jurassic Park. É uma cena muito agoniante e muito importante para que você se prenda também ao filme. Cenas boas não são só cenas boas dentro de filmes aquens. Ahn, o, né, logo após todo o acontecimento dos dinossauros levarem o trailer abaixo, ou pelo menos na beira do penhasco, o Ed, é esse o nome do personagem, se eu não me engano, ele acaba amarrando, né, uma corda num carro que vai tentar puxar o trailer pelo penhasco para tentar salvar os protagonistas, para não deixá-los cair. Porém, esse cara, tentando puxar o trailer com o carro, que é incrível a força que ele tem, inclusive é um baita comercial do modelo desse carro na época, ele acaba sendo capturado pelos dois Tyrannosaurus Rex, pela família, pelo casal, e atorado no meio, né? Atorado, separado em dois, cortado ao meio. E aqui é uma cena bem triste pro final que esse personagem tem, até porque ele não merecia um fim tão sombrio, do jeito que ele acabou levando. Outra cena muito marcante do filme é o personagem Dieter sendo consumido pelos Compsognathus, né? Aquele bando de dinossaurinhos que acabam fazendo dele purê. A cena é marcante também até porque esse suspense, né? Não mostra a cena em que ele morre, porém o sangue escorre por um pequeno riacho que há perto de onde ele estava.
é mantido em segredo, né, o desaparecimento do personagem, o que demonstra, né, uma segurança do próprio caçador, né, do próprio mercenário que está fazendo a escolta desse grupo, né, o Roland Temple, que eu esqueci por alguns segundos, por isso eu enrolei tanto. A cena ela é inspirada. Outra cena que também foi readaptada, né? Ela foi inspirada no que aconteceu no primeiro livro, né? No caso, na primeira versão de Jurassic Park, onde o Hammond, né? No personagem do livro, ele seria morto por esses mesmos compsognatos. Porém, ele seria morto de uma maneira muito brutal. Ele basicamente seria consumido pelas suas próprias criações, de certa forma. Que seria uma maneira bem poética de terminar um filme, né? Porém, o personagem ele termina se redimindo, né? Toda uma consequência lá do Tiranossauro invadindo o próprio museu e matando os Velociraptors e nos dando aquela cena incrível de linda dela rugindo no caso, com a logo do Jurassic Park escorrendo pelo seu dorso, tecnicamente. Outra cena marcante também de Jurassic Park 2, outra que eu anotei aqui para ser citada, é a cena da vibração da água quando todos os caçadores e mercenários, os nossos protagonistas, eles estão descansando dentro de uma cabana, assim, uma cabana não, mas eles estão todos deitados e basicamente ali o tiranossauro ele começa a andar por entre os corpos e daqui a pouco um dos soldados ele grita, né, e toda a cena também é muito agoniante, é muito. Todo mundo quietinho, né? O dinossauro ali, o tiranossauro no caso, espreitando, cheirando uma camisa cheia de sangue. Né, está à noite, né? O que deixa ainda mais tenebroso aquela cena. O acampamento, ele é uma cena bem impactante e também uma das cenas mais marcantes para mim. E os próximos eventos que sucedem esse acontecimento do Tiranossauros no acampamento é a cena do Matagal, que também é marcante e também me faz lembrar muito esse filme, me faz recordá-lo, que é a cena onde os Velociraptors encurralam o grupo dentro do Matagal e aí a grande equipe ela é basicamente reduzida a basicamente só os personagens mais principais, onde todos os outros caçadores são consumidos e mortos pelos Velociraptors dentro do Matagal da Grama Alta. Nos finalmente do filme, o Tiranossauro ele é basicamente capturado, né, no final do ciclo da Ilha Sorna. Aqui, basicamente, o Tiranossauro ele é capturado pelo próprio Roland Temple, só que ele se torna um personagem bem antagônico, porém, ele serve muito mais como um anti-herói dentro do filme, né? Ele caça, ele consegue capturar o Tiranossauro para que ele seja capturado e levado para o zoológico, porém, ele é um personagem que ele se redime no final, né? Ele demonstra um remorso ali pelo amigo dele que foi morto, e ele não quer participar de mais nada, né? Que envolve o Ludon e nem mais nada que envolva essa empresa. Um navio é contratado para levar o Tiranossauro para o continente, porém acontece alguma coisa misteriosa nesse caminho que há muitas especulações e muitas teorias sobre o que matou a tripulação e fez com que o navio que carregava o filhote da T-Rex e o T-Rex estava levando eles para o continente, para as docas. O que aconteceu para que a tripulação fosse morta e essas criaturas acabassem escapando no final de tudo, no meio de uma inauguração, onde seria, né, dadas boas-vindas para o navio e seria levado o Tiranossauro finalmente para esse tal zoológico. O navio ele chega no continente abarrotado de criaturas, vazio, e detona com o cais onde ele deveria estacionar calmamente, tecnicamente. E como dito, a tripulação estava morta. Consequentemente, o navio sofre avarias e danificações. E a cena mais legal, acho que uma das mais legais, se não for a mais legal, além das outras que eu citei, é a cena do Tiranossauros arrebentando o compartimento de carga e saindo para fora do navio e fazendo um rugido incrível, que é uma cena que eu sinceramente eu fotografaria, ou melhor, eu faria um pôster se eu pudesse e colocaria no meu quarto para fazer um baita de um wallpaper daquela cena que o Tiranossauro ele está rugindo para a cidade. É uma cena marcante pra caramba de toda a saga. Talvez a cena mais marcante que defina bem o que é o Jurassic Park 2, O Mundo Perdido. Anotado aqui eu também tenho a cena do cachorro, que é uma cena bem legal, uma cena bem
bem a ver com o que seria um Jurassic Park mais sombrio, mais bem definido, como uma saga de terror dinossaurística. Inclusive, falta muito filme hoje em dia de dinossauro derivado, assim, que faça mais um uso do terror com os dinossauros. E essa cena me fez lembrar disso, né? Uma cena que o Tiranossauro ele come o cachorro de uma família no meio de um condomínio, em que está andando pela cidade. O zoológico é mostrado aqui, né? Algumas partes dele, pelo menos. Com o Ian Malcolm e o caso que ele tem. O filhote, né? Ele é levado de lá pra cá. O Tiranossauro acaba achando esse filhote. E o filhote é usado como meio que uma bússola para que esse Tiranossauro seja levado de um lado ao outro dessa cidade, né? A cena do ônibus também é bem marcante, onde o Tiranossauro ele detona com o ônibus no meio da cidade para tentar meio que, né, entendendo o que ele tá fazendo ali, né? Ele tá destruindo tudo porque todo mundo tá correndo e tá fazendo muito barulho. Há uma cena de uma referência a Godzilla, com alguns japoneses correndo de tiranossauros, né? Eles falam que fugiram do Japão para correr disso em Nova York. E o final do filme, né? Basicamente, né? Resumindo tudo, o navio, né? Eles conseguem levar o tiranossauro de volta pelo navio, né, com o seu filhote finalmente seguro. O Ludon é morto pelo próprio bebê dinossauro, tiranossauro. E o final do filme, né, mostra que os dinossauros estão bem agora dentro da ilha. E acaba com a única cena em que o Pteranodon, no Pteranodonte, ele aparece no filme, né, pra encerrar o filme com o seu, tecnicamente, rugido, seu barulho. E que encerra também este programa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, comente alguma coisa e bom, até o próximo vídeo. Melhorarei na próxima a minha narrativa.